Gravando, então eu vou começar tudo de novo, minha gente, tenham paciência. Eu sou Murilo Guimarães, eu sou vento na mandala, eu sou amor universal, trabalho como tarólogo, professor de tarô, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre o curso de tarô online. E sou também, estou terminando o meu doutorado em antropologia. E a ideia desse ciclo de Zooms, que já estão, hoje é o sexto, né, Zoom, deixa eu ver se a Caroline só um pouquinho, ela não a viu ainda. Esse ciclo de Zooms, a ideia é nós debatermos assim, de uma forma poética, alargada, não é? Mais ampla, temas que tenham a ver com a nossa prática do TA, mas não só, que possam também nos ajudar a compreender melhor outros sistemas, né? Mas também a nossa própria vida. Então, eu fiz 5 Zooms sobre os elementos, do fogo à terra, e terminei com o éter, e aí surgiu justamente no Zoom de vento, por meio de uma irmã de Angola, a querida Caroline, que infelizmente ela não vai estar aqui, e ela deu a ideia de falarmos sobre faísca, né? E aí eu pensei, bom, eu acho uma excelente ideia, porque a palavra tem muitos significados, e aí eu quero trazer hoje aqui, literalmente, significados da palavra faísca, e depois, no nosso debate, a gente vai ver, assim, até qual dimensão desta palavra tão rica de significados a gente tem usado na nossa vida, mas também nas mandalas em que nós estamos. Então, eu já vou compartilhando a tela aqui para eu falar o mais rapidamente assim a minha parte e depois abrir para o debate, né? Então, deixa eu me pegar aqui. Pronto. Aqui vou começar. Qual foi a ideia desta vez? Eu criei um roteiro baseado na definição de faísca de um dicionário. Isso é uma estratégia antropológica básica, né? Porque o antropólogo, quando ele chega num lugar, normalmente ele não conhece. Então, ele vai se familiarizar com o modo como aquelas pessoas se comunicam. E isto tem a ver com você conhecer as palavras que elas usam, então a gente recorre muito aos dicionários, principalmente quando você está trabalhando em língua diferente da sua. E no meu caso, que eu trabalhei aqui em Portugal, eu ia muito para o dicionário de símbolo e o dicionário de ditado popular. Então, para esse Zoom de hoje, eu pensei, eu vou para o dicionário Priberam, né, e vou pegar os significados de faísca, porque a minha ideia, e eu vou começar já por esse primeiro significado, que segundo ele, faísca é um fragmento incandescente lançado pelos metais em brasa quando martelados, ou o fragmento pode ser produzido pela fricção entre dois corpos. E aí os sinônimos seriam chispa e centelha. E aí eu já queria, com esse significado, brincar um pouco com a ideia de plantarmos faíscas, né? E aí a minha abordagem aqui, a ideia, assim, digamos, o ponto de partida era a noção de faísca como semente. Então a gente iria desgrudar um pouquinho a faísca do elemento fogo, do qual ela é natural, e pensar na faísca como uma semente. E como tal, ela tem uma semente, ela tem o seu aspecto natural, porque a semente ela vem de uma planta, então ela é criada pela natureza, né? E depois um aspecto social que a gente dá à semente, além dos significados que ela tem, mas de pegar a semente, escolher um lugar, plantar e cultivar aquela semente. Então a faísca para nós muito mais é uma semente do que propriamente uma coisa que surge do nada. Daí eu comecei com esse significado. Primeiro, porque aqui a gente tem a produção da faísca. Então, eu pensei em trazer uma imagem do ferreiro martelando o metal com a faísca, né? Ou a gente vê as pessoas soldando e aquela chuva de faíscas. Mas eu preferi trazer uma imagem muito mais elementar da faísca, que é a produção do fogo, né? E o que isso significou para essas pessoas que estão aí retratadas, esses primeiros humanos que
desenvolveram essa tecnologia que no seu mundo, no seu momento, isso deveria ter sido a internet, né, deles, quer dizer, aquilo que muda completamente a vida. E aí a gente tem duas grandes componentes disso. A primeira é a mão humana, né, que ela vai pela mente humana e a mão humana vão juntas combinar uma técnica capaz de transformar completamente o meio, né? E aí a gente tem os olhos, o olhar dessas pessoas, porque para se chegar a esta tecnologia, muitos raios, muitas fogos naturais, eles tiveram que observar e foram ao longo, né, das eras desenvolvendo esses saberes que finalmente eles pensaram, e se nós formos aqui produzindo a faísca, produzindo, aliás, o atrito e simulando essa descarga de energia que a gente vê na natureza, né? Então, é interessante aqui, primeiro, é o humano produzindo alguma coisa que, em princípio, é sobre-humana, que não teria a mínima possibilidade de ser feita, produzida, criada por mãos humanas, né? Primeira, gente, os microfones, eu queria que todo mundo observasse, por favor, os seus microfones, para vocês irem, porque eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu tentar, né? Desativar aqui alguns. Mas eu queria que todo mundo observasse, tá bem? E aí a gente tem este princípio da ação humana imitando o poder da natureza, né? Buscando incorporar ou, de alguma forma, reproduzir aquilo que parece tão maior, mais poderoso, mais potente do que o próprio humano. Então, a descoberta do fogo, como qualquer inovação tecnológica, ela vai significar uma ampliação do nosso poder, né, humano, um aumento do nosso corpo, da nossa força corpórea. Daí que um dos resultados disso é a gente ter hoje humanos fisicamente mais frágeis do que essas pessoas que estão aí na imagem. Ou seja, nós simbolicamente, né? Nós crescemos a nosso poder, nosso corpo tem muito poder, e tudo isso advém desta grande inovação, né? Dessa produção, dessa faísca primordial. E o outro elemento da imagem que eu queria trazer é o atrito. Esta faísca original, ela se dá pela produção de atrito, e aí a gente está pensando uma força humana empregada sobre um pedaço de madeira, sobre uma matéria, que vai depois, esfregando-se na outra, produzir um atrito suficientemente forte para fabricar, para mimetizar, para imitar a natureza e criar uma faísca capaz de depois virar uma fogueira e crescer enquanto chama, né? Enquanto fogo, e depois tudo isso vai se desdobrando numa aceleração enorme da capacidade humana de interferir sobre o meio, porque uma vez o fogo ali disponível e manipulável, né, a gente tem a possibilidade de usá-lo para diferentes fins, e daí a gente ferve a água, daí a gente cozinha, entende? Então, tudo que vem depois, a grande inovação tecnológica da humanidade, provavelmente não é a grande, não quero exagerar tanto, mas uma das principais é justamente a produção da faísca. Então, a faísca digamos assim, uma porta, né, enorme que se abriu depois que ela foi criada. Então, a primeira coisa é a capacidade humana, né, de imitar a natureza e, com isso, crescer em poder, ganhar poder. E a segunda é a necessidade do atrito para a faísca existir. Essa faísca que nós criamos, né? Até hoje, se eu quero, desculpa, um isqueiro, um fósforo, todo é baseado no atrito, entendem? Então, essa noção de atrito eu queria que ficasse guardada, porque ao final a gente ao final, ou talvez já agora, seria interessante pensarmos que a nossa relação com as nossas faíscas é uma relação de atrito.
né? Para que essa faísca possa... Eu vou limpar aqui a câmera só um pouquinho. Desculpem. Para que esta faísca possa virar fogo numa mandala, algum atrito ele vai existir, né? Então, plantar a faísca, criar a faísca, fazer a faísca, tem a ver com o atrito interno do, será que eu sou capaz? Será que eu vou falar direito? Será que eu vou? Depois o atrito da própria relação que se estabelece, porque a pessoa é convidada para fazer parte de um grupo de economia partilhada, fazer uma doação de um presente, depois uns zooms, e é tanta coisa, e isso gera conflito, gera atrito. Então, a noção do atrito eu queria que ficasse muito, muito gravada para a gente poder trabalhar depois, né? Então, a primeira faísca que eu trago enquanto significado é esta faísca que nós, seres humanos, conseguimos produzir, já puxando aí do tema do que é plantar faísca, né? Então, atritar é plantar a faísca, tá bom? Isto aí que está na tela é o plantio de uma faísca, metaforicamente falando. Aí o segundo significado que eu trago, ele é um outro significado que ele é muito posterior ao primeiro e que também tem a ver com aquela primeira inovação, você vê o quanto que a gente anda, que é a faísca como cintilação produzida pela combinação de fluidos elétricos. Então, no fundo, aqui a gente tem o progresso, né, uma dimensão moderna daquela mesma imagem anterior. Então, aqui a gente tem esta faísca que, na verdade, ela já não é nem fogo, ela já nem resulta, quer dizer, resulta em labareda, mas ela não é como se fosse uma prima segundo grau do fogo lá das cavernas, porque aqui ela já é altamente artificial, ela já é criada, né, pela descarga de dois polos elétricos opostos e que eles juntos vão produzir um outro tipo de atrito, que é um atrito entre energias opostas que, quando se juntam, elas, antes de se combinarem, se é que elas vão conseguir fazer isso, elas vão gerar faísca. Então, de novo, aqui a gente vê que esta faísca que é produzida pela nossa ação, ela necessariamente abriga a lógica do conflito, do atrito, né? Desta combinação de energias opostas, que podem se combinar ou não, e que antes de se combinarem vão ali lutar um pouco com a outra a ponto de gerar a faísca. Então, até aqui, a gente tem a faísca enquanto como um significado de algo que surge do atrito, do conflito, do encontro de ideias opostas, né? E aí, de novo, eu acho que isso vem nos chamar a atenção para esta conversa com as nossas faíscas como sendo uma conversa cheia de nervosismo, cheia de ansiedade, cheia de atrito, cheia de conflito. E é normal que seja assim. Porque se nós pensarmos nos resultados, seja da caverna, olha, a grande porta tecnológica, ou aqui, não é? Os fios que vão depois carregar, transportar essa energia, essa eletricidade, vão se pacificar, vão se combinar e vão se tornar meios, né, de transporte de cargas elétricas poderosas, capazes de iluminar cidades, mover fábricas, mover as civilizações. Hoje nós somos completamente dependentes da energia elétrica. E se a gente quiser se aprofundar nesse subtema da eletricidade, a gente vai ver que a produção de faísca, o plantio de faísca, nem sempre se dá em respeito à natureza, que é, no fundo, a mãe primordial desta mesma faísca. Então, a captação, a produção da energia elétrica, ela pode se dar de formas muito impuras, poluentes, né, degradantes do ambiente. Então, a faísca também, aqui eu queria trazer, além do conflito agora, a lógica de que esta faísca pode trazer na origem conflitos de origem, né? Conflitos de base, situações que ela traz da vida em termos assim que são representadas por suas memórias ou por suas questões internas, os seus traumas, tudo aquilo que vai
produzir nessa pessoa um conjunto, muitas vezes, difícil para ela própria, não é? De padrões de comportamento, de formas de estar que não são assim tão boas, ou seja, pode ser que pela própria origem, pelo modo como isso é produzido, essa faísca metafórica, ela chegue para nós carregada destas perturbações de origem, né? Então, a partir dessa imagem, pensar novamente o conflito, mas dessa vez um conflito que se harmoniza e se torna potência de energia, né? Geradora de civilizações, geradora de agrupamentos, geradora de comunidades, e hoje em dia viabilizadoras da nossa vida, né? Sem eletricidade, provavelmente nós entraríamos em colapso total, e, ao mesmo tempo, a eletricidade enquanto uma força humana, enquanto um poder humano que pode ser produzido a partir de fontes poluentes e, portanto, tem aí também um problema, pode ter um problema de origem. Então, até aqui, essa lógica da plantio de faísca, produzir a faísca pelo atrito, né? E depois pela combinação desses opostos e, obviamente, considerando que essa faísca pode ter aí um problema, uma situação de origem e que chega para nós assim, não é um defeito, é como é, né? A faísca não tem culpa, não tem necessariamente, aliás, essa responsabilidade. É o que é e nós estamos ou não abertos, né, para receber essas faíscas com problemas de origem, pensando assim. E aí, assim, os outros significados já vão elaborar a ideia de faísca em outros patamares, já saindo do nosso controle humano. E a gente tem o raio. E aí a gente tem uma noção muito grande de como no significado elementar, não é? Primeiro da faísca, nós temos a sua enormidade. Foi o físico importantíssimo, que eu me esqueci o nome agora, porque eu não estava pensando em citá-lo, que falou, não é? Ele, em um dos seus escritos, ele é o inventor da eletricidade, na verdade. Eu vou agora deixar passar o nome. Depois eu posso lembrar aqui, tá? Enfim. E ele fala, né? O raio é a faísca, é uma faísca. Já temos 30 minutos aqui, gente, e eu vou tentar terminar nos próximos 10. Então, para esta definição de faísca como raio, a gente já tem aí que a faísca ela é, na sua vertente natural, enorme, né? Então, aqui a gente tem uma outra dimensão interessante, e aí era legal. Thomas Edison, mas então não foi o Thomas Edison, não, Cláudia. Desculpa, eu sou aluado com nomes e eu fiz essa pesquisa ontem. Também não, Tânia. Não, deixa. Eu depois eu garanto mandar para vocês. Deixa eu ver se está aqui no minha nota. Eu não anotei, que eu achei que não é relevante, não. Mas aqui a ideia que é clara a faísca natural, né? O quanto ela é imensa, o quanto ela é enorme. E sendo ela enorme, o raio, e sendo o raio uma faísca, Benjamin Franklin, penso que foi, Leonan, pode ser, esquece, vamos deixar quieto. Assim, o raio na sua enormidade, a nossa presença humana perante uma chuva de raios é a de nossa extrema pequenez. Daí eu escolhi essa imagem com uma grande cidade, né? E os raios caindo sobre ela num espetáculo que eu pessoalmente acho lindíssimo, e justamente porque me traz, né, a certeza da minha pequenez. Pequenez que não é insignificância, mas é pequenez. Então, se pensarmos, né, na faísca como um raio, e o raio, aliás, como uma faísca, nós temos agora, do ponto de vista da natureza, a dimensão concreta do humano, né? E eu quis trazer a imagem só para chamar a atenção também aqui, fazendo a metáfora com a faísca que chega ao tear, é pensar que com ou sem problemas de base, nós estamos lidando ali com algo que é naturalmente enorme. E seria interessante nós entendermos a faísca como um raio
porque ela chega com a potência de transformar a própria mandala. Além do que, ela traz, além daquilo que eu falava, que pode ser uma situação mais complicada do seu início de vida, mas ela traz principalmente todo um conjunto de saberes, né, de capacidades, de competências que são verdadeiros raios para a mandala. Então, aqui, para a gente poder pensar um pouco a dimensão nossa perante este fenômeno que é a faísca. Faísca enquanto raio. Aí, adiantando aqui, a gente tem uma outra noção de faísca que eu achei muito linda de trazer, e eu fiz questão de trazer estas mãos calejadas, sofridas de um garimpeiro, porque nós estamos falando da faísca que é a chamada areia de ouro, né? Que, assim, nos garimpos feitos à mão, artesanalmente, quando se está ali peneirando, o que se está buscando é a faísca. Ou seja, é naquele monte de areia e pedra, essas pequenas partículas que vão cintilar e vão indicar a presença do ouro. Então, aqui a metáfora está dada, né? Assim, a faísca enquanto aquilo que sinaliza a existência de um tesouro, de um ouro, de uma mina, né? De algo que vai sair dali muita riqueza. E aí aqui, diante dessa metáfora e dessas mãos e desse utensílio tão simplório, né? E a gente pensando assim, essas mãos assim provavelmente está trabalhando nisso e não está enriquecendo, né? Então a gente tem que pensar também o que significa a produção desse ouro em termos da poluição natural, mas também da poluição social, né? E todo mundo se lembra da Serra Pelada no Brasil, quanto aquilo é degradante. Então, essa faísca que ela é um sinal de tesouro, de ouro, né? De algo assim, ela também precisa ser cuidada com carinho, quer dizer, nesta, entre aspas, exploração deste ouro, desta mina, a gente não pode chegar poluindo, degradando, né? Tirando a saúde, a gente precisa ter todo um cuidado muito grande na busca desse ouro, até porque muitas vezes as minas são difíceis, né? Precisam de ser abertas com muito cuidado, elas podem desmoronar. Estão entendendo aí o sentido da metáfora? Ou seja, a faísca enquanto sinal de ouro, né? E esse sinal de ouro que vai nos aguçar o interesse, a curiosidade, pode nos fazer ter uma abordagem dessa faísca que vai ser muito ruim, muito traumática, né? E isso acontece muito nos zooms de faíscas. A gente, às vezes, fica tão empolgado e aí a gente fala demais, ou fala de menos, ou fala uma coisa que não devia, ou aborda de uma outra maneira. E essa exploração, entre aspas, né? Essa mineração, ela, no nosso caso, precisa ser feita com muito carinho e respeito, considerando que esta sinal de ouro certamente traz ali muito ouro, né? Então a gente tem por que buscar, mas é preciso fazer isso com muito cuidado. Outro significado de faísca tem a ver com vivacidade, com graça, né? E para muitos brasileiros, quando a gente vê um menino ou uma menina muito pivete, a gente fala, nossa, esse menino é uma faísca, não para quieto, né? Então tem aí também um sentido da vivacidade, da rapidez, da intrepidez, aquela pessoa que é rápida. E aí tem um terceiro, que vai chegar daqui a pouco, mas eu trouxe esta imagem, né, de uma maquiagem dourada, não é, numa pele igualmente dourada e sorrindo, né? Então assim, esta faísca significando graça, significa graça de graciosidade, simpatia, né? De uma coisa que nos atrai, assim, queremos conhecer essa pessoa, queremos compartilhar desta luz, dessa vivacidade, desta alegria, né? Então, isso também é significado para a faísca, segundo o dicionário. Então, no final de tudo que foi dito até aqui, mais do que qualquer coisa, faísca significa graça, significa vivacidade, alegria, né? E aí a gente pode também daí tirar um sentido de inovação da faísca, que aí é uma coisa também que eu já devia ter falado antes na hora do fogo, mas que estava falado, né?
assim, a inovação, o nascimento também, a faísca, uma faísca, semente, está tudo imbuído, eu estou preocupado aqui, mas acho que já, metaforicamente, nós já falamos aqui de um mundo, né? E para finalizar, o último significado é o que brilha ou cintila. E aí eu queria levar a gente de volta para o céu, no sentido de que se o raio é uma faísca, esta estrela cadente, perante o que a gente vê, parece ter assim a dimensão de uma faísca, né? E as estrelas que estão ali cintilando, piscando, soltando faíscas o tempo inteiro. O nosso Sol é uma estrela que solta faíscas. Imagina quantas faíscas, né, não devem sair do sol a cada momento. E a gente também indica, tem para nós, na língua portuguesa, o adjetivo faísca pode ser utilizado para qualificar alguma coisa que é brilhante, cintilante. Por exemplo, fulana está ali com, deixa eu ver como é o nome dela, alguém, vou colocar Potira, vem com um casaco de, sei lá, um vestido de paetês, não sei como é. E eu digo, não, pô, você tá uma faísca hoje, você tá linda. E aí também, no sentido de algo que brilha, que é magnético, que é interessante, que chama atenção, que pode ser sedutor, né? Então aqui ficam esses significados da palavra faísca segundo o dicionário, né? Já falta menos de um minuto, então eu vou fazer cair essa ligação e volto com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Vou então derrubar esta reunião para a gente voltar. Combinado assim? Então, até já. Deixa eu interromper aqui e vou encerrar a reunião para a gente voltar, viu, gente? Todo mundo volta para a gente abrir aqui, eu terminar um pouquinho a fala e depois abrir para o debate. Vou derrubando aqui. Até já. Voltem todas e todos. Pronto. Então, eu já começo agora, as pessoas vão chegando. Espero que venham mais. Voltei a compartilhar aqui, vou voltar para a apresentação. Então, e aí eu ia terminar, vou terminar com vocês falando no tarô, né? Vou terminar aqui com o tarô, que é a carta louco. A carta louco, ela é uma carta super importante do tarô e ela significa faísca, nesse sentido que a gente está lidando aqui, né? Porque a carta louco, ela vai falar, no caso, é a personagem que nós vamos acompanhar durante o tarô, né? Na jornada dos 22 arcanos, o arcano número 0 é o arcano louco, porque é a história desse protagonista, desse herói, que a gente vai acompanhar durante as cartas. E o louco, ele significa a disposição de inovar. Ele significa a essência pura humana em cada um de nós, que ela tem um desapego muito grande das coisas como elas são. Então, o louco, ele é aquele que vai se lançar num abismo, numa jornada completamente nova, e ele vai fazer isso a despeito das circunstâncias sociais. Ele vai fazer porque ele quer, ele vai fazer porque ele é faísca. E aí a gente tem uma dimensão da faísca que a carta louco traz, que é interessante, e aí já não tem a ver com o dicionário, mas tem a ver com a simbologia da própria carta, que é o fato de ser descontrolada, né? A faísca, ela chega enquanto potência, enquanto promessa, ela é desorganizada. Ela é a própria forma de uma faísca. Ela pode ir para lá, pode ir para cá, ela não tem muito uma orientação, ela não é feita assim, ela é louca, né? Vai para onde quer ir. E aí esse sentido de faísca como louco no baralho, no tarô, ela nos chama, gente, olha, todo mundo para dar uma olhadinha nos microfones, por favor. Obrigado a todo mundo que Pronto, então é isso, essa dimensão da nossa faísca particular, aquilo que nos leva a dizer um sim, aquilo que nos leva a fazer uma coisa inusitada, que nos leva a revolucionar a própria vida, né? E isso é muito representado pela imagem da carta louco, porque ele é a própria faísca, ele é
aquilo que o acendeu. E, de novo, a ideia de essência e desorganização da faísca e do fato dela ainda não ser um sujeito, né? Ela é um nada, é um vazio, ela pode como é que fala, se tornar uma chama, ela pode simplesmente se apagar. Então, esse sentido também de algo que precisa ser cultivado. Foi plantado, foi lançado, mas agora precisa ser cultivado. E aí é sobre esse plantio e esse cultivo que eu acho que a gente poderia debater a partir de agora. Eu vou fazer mais o meu marketing do meu curso online de tarô antes de passar a palavra. Eu tenho uma turma que já começa amanhã, quarta-feira, tem preço especial para telarino. Aqui está o meu número de telefone. Eu vou copiar e colar no chat os meus contatos para vocês poderem falar comigo se tiverem interesse de uma consulta ou de participarem desta turma online de tarô. E as informações estão todas disponíveis e basta me procurar, tá bem? Esses endereços aí são minhas redes sociais, tem bastante vídeo, bastante conteúdo, sempre sobre tarô, e é isso. Agora vou agradecer a quem assistiu e vou passar a palavra. Deixa eu interromper aqui. Pronto, voltei para a tela. E agora eu passo a palavra para ouvir vocês sobre o que acharam e desenvolvermos juntos agora estas metáforas todas aí sobre a faísca, o faísca, né? Passo a palavra, quero ouvir vocês agora. Cadê você? Murilo. Oi, sim, diga. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Dora, eu sou vento numa mandala e todas essas características, né, que você elencou sobre a faísca, eu fico pensando como se portar diante de tamanha instabilidade, né? Porque geralmente quem fala sobre o PA dentro de um Zoom é a Terra, né? Então, essa Terra, ela tem que ter bastante sensibilidade para poder não assustar, né? Porque o trabalho é grande dentro do período, né? Geralmente as pessoas não ficam mesmo por conta dessa, né? Então, eu pergunto como se portar diante disso, né? Porque também tem essa questão aqui das perturbações de origem, ela não é só da faísca, ela é também das pessoas que estão que já estão dentro do tecido, né? Dora, cortou um pouquinho. Eu vou repetir e você me diz se eu compreendi certo para as pessoas poderem saber o que você disse, tá bem? A primeira coisa que você pergunta é como nós devemos nos portar diante da instabilidade, que você notou bem que faz parte desta relação. E depois aquelas perturbações de origem de que eu falei, a Dora chama a atenção de que elas não são apenas da faísca. Nós também temos nossas perturbações de origem, tá? Perfeitamente correto. Então, as questões agora estão lançadas para o debate, viu? Daqui a pouco volto por aqui. Continuo com a palavra, aliás, vocês continuam com a palavra. Passo a palavra. Ô Murilo, só Sim, uma Dora, coisinha. diga. Só uma coisinha. Eu tenho um próximo Zoom agora para participar, então eu vou ter que sair. Vou ficar mais uns minutinhos, tá? Tá bem. Então, alguém quer responder a questão da Dora? Eu vou deixar para alguém mais aí do grupo responder a Dora.
Eu queria comentar só essa questão das questões de origem, né? Porque eu acho que a gente tem que entender que a faísca é um momento, né? Todos nós fomos faíscas, né? Então, todos também estivemos nessa estabilidade até que a gente possa tá? Popó, Potira, querida, tá tendo uma interferência qualquer no seu som. E tá melhor? Consegue me ouvir? Agora, pô, olha, eu acho que é o microfone aberto, não é o da Potira. É o Volney. É o Volney. Volney, querido, desliga o seu microfone. Eu acho que ele está tentando falar, mas não está sendo audível. Ah, era isso? Volney, volte a tentar, por favor. Acho que ele saiu, acho que ele perdeu a coisa, mas ele deve voltar. Continue, Pó, por favor. Então, eu acho que é pensar que, na verdade, todos nós fomos faíscas. Eu acho que a faísca é um momento, né? Um estágio que todos nós passamos, né? E eu acho que essa instabilidade faz parte desse processo mesmo, né? De lidar com essa coisa que é tão nova, né? E eu acho que também essa questão da estrutura de quem explica o tear, né, são as terras, justamente porque é quem já tem uma maior experiência para que possa acolher essa faísca dentro dessa instabilidade toda, né? Eu acho que a Dora falou a palavra assustar a faísca. Eu acho que, na verdade, a ideia de que uma fala pode assustar alguém, na verdade, eu acho que o susto está mais na pessoa, na faísca, do que no que uma pessoa que está em terra possa dizer, assim, né? Tá mais no sentido de se surpreender com algo que ela não conhece, nunca viu, alguma coisa assim, né? E uma coisa que eu acho também queria comentar, que eu achei bem legal, assim, é que a faísca, você falou assim, a faísca ainda não é nada, né? E ela é toda a potência, né? Isso é muito legal, né? Então a gente partir desse lugar, né? Obrigado, Potira. Vou só comentar uma coisa aqui que a Dora vai ter que sair sobre as tais perturbações de origem. Eu mostrei o fio, né? Era um fio dividido com duas. Então, ali eu queria justamente representar que a eletricidade, quer dizer, a união de opostos. Então, essa origem ela é realmente, sabe, Dora? Tanto daquele que chega como daquele que está. Era mesmo esse sentido. E aí tem uma outra dimensão da faísca, porque quando eu falei do fogo, no zoom sobre o fogo, eu falava do fogo que dá luz. E ao dar luz, ele dá sombra. Né? A luz, ela implica sombra. Não há luz sem sombra. Nós só conseguimos enxergar por causa desse contraste. Então, muitas vezes essas perturbações de origem elas são as mesmas, né? Só que elas funcionam muito nesse jogo de luz e sombra. Então, essa recepção de uma faísca, ao reconhecer esta situação da faísca, é de alguma forma também tocar a nossa própria sombra, né? De repente, quando vira fogo, ela ilumina e faz sombra. Então, no fundo, essas perturbações de origem, eu acho que ao longo de todo o TA, de todo o TC, elas vão sendo negociadas ali, né? E trabalhadas em conjunto mesmo. Pronto, passo a palavra novamente. Eu queria falar, Murilo, sobre isso que vocês estão conversando agora. Fique à Eu vontade. acho que a gente pode fazer essa ligação sobre a perturbação, a nossa origem no tecido, né, no tear. Eu acho que todos, de certa forma, sentiram um pouco disso em
diferentes graus de pessoa para pessoa. Então, a gente lembrando dessas complicações, dessas situações que passavam na nossa mente quando a gente ingressou, e lembrando disso e orientando a pessoa sobre essas coisas que acontecem, né? Nessa parte de inconfiança, nessa parte, várias partes que acabam gerando na gente, que de certa forma geraram em mim também. Eu tenho uma experiência bem relevante, assim, quando antes de entrar no teatro eu tinha bastante crenças limitantes sobre o teatro e tudo mais, e quando eu despertei para isso, para mim foi muito natural entrar no teatro, foi uma coisa assim automática, foi uma coisa bem natural. Então a gente podendo despertar isso nas pessoas, essa questão de sentir, de fazer as pessoas sentirem de nós mesmos a confiança. Por exemplo, a pessoa que está totalmente ligada ao teatro, ela tem uma confiança diferente. Ela confia no processo, ela confia em tudo que acontece dentro do teatro. Então, a gente ter essa confiança e passar isso para as pessoas, essa confiança no movimento, nesse movimento, acho que isso traz menos sensibilidade da pessoa de estar inconfiante, de estar um pouco assustada e tudo mais, a gente passando confiança no nosso falar, esse papel das terras, como ela falou ali, né? Das terras, mas também das outras pessoas que estão no movimento, a gente passando essa confiança, eu acho que isso acaba não dificultando, sabe, as coisas que podem acontecer para a pessoa ingressar dentro do movimento. É isso. Muito legal, Volney. Me fez pensar em nós como faíscas, né? Quando a gente chegou, quais eram as nossas. Passo a palavra de novo para quem quiser. Gente, vocês estão muito caladinhos para faíscas. Cadê o brilho? Cadê a cintilância? Hein? Como assim? Posso perguntar uma coisa? Fique à vontade. É uma curiosidade aqui sobre como que o zoom de faíscas acontece, né, nas outras mandalas. Eu sou terra no tecido e eu tenho, né, tentado trabalhar o sopro das ventos no sentido de que elas tragam as faíscas já bem esclarecidas quanto às questões, vamos dizer, técnicas do tear. Então, a pessoa que vem para o Zoom, ela tem que, no mínimo, saber qual é a estrutura da mandala, o que significa cada elemento, que ela tem que entrar dando um presente no valor de R$ 5.004, e que isso não é um investimento, isso é uma doação, e que a gente não sabe quanto tempo vai levar para ela chegar em água, mas se tudo correr bem, um dia ela chega em água, não há nenhuma promessa com relação a isso. Então, essa faísca, ela vem sabendo desses, né, detalhes técnicos, entre aspas, para conhecer a energia do grupo, para conhecer quem são as pessoas que estão ali, quais são os sonhos dessas pessoas. Então, assim, ver se há afinidade energética entre ela e as pessoas que compõem a mandala. Mas eu já, né, conversando com outras mandalas, e na minha própria, às vezes já aconteceu isso, da vento chegar assim meia hora antes do Zoom e falar: olha, gente, eu estou trazendo uma pessoa, mas ela não sabe nada sobre o tear ainda. Vai ter que explicar tudo para ela. E eu acho isso uma perda de tempo, porque o Zoom é para conhecer as pessoas. Esses outros detalhes de funcionamento poderiam ter sido esclarecidos antes por quem está soprando. Mas eu queria saber, assim, ouvir dos colegas, se isso é uma visão particular minha ou como é que vocês fazem nas mandalas de vocês, porque eu acho pesado e chato todos um de faísca ter que ficar mostrando o desenho mandala, o que é o vento, o que é o ar, enfim. O que vocês acham disso? Boa, Patrícia. Vamos lá, gente.
Oi, pessoal, boa noite. Eu vou pegar a palavra. Meu nome é Lara, eu sou Terra, na Mandala Magia da União. E o que eu quero compartilhar é que essa é uma orientação que a gente trouxe para as ventas do nosso tecido recentemente, porque a intenção do Zoom é realmente ser mais objetivo nessas partes práticas, porque eu sinto que às vezes existe em nós, quando vento, uma dificuldade de lidar com essas informações e de passar isso para a mulher. E isso às vezes está transparecendo um medo nosso de falar sobre essas coisas que são tão importantes, que são a base, né, de como o TEAR funciona, o básico para uma mulher fazer parte do movimento. Então a gente precisa, o olhar nosso foi no sentido de que a gente precisa olhar para essas dificuldades, para esses medos que surgem quando a gente precisa se comunicar e fazer um aprimoramento dessa comunicação, para que ela seja transparente, para que a gente perca esse medo de comunicar e se conecte mais ainda com os 9 fios de ouro, né? A gente precisa realmente conhecer os 9 fios, precisa confiar neles, confiar no movimento do tear e principalmente confiar em nós mesmos, no elemento que a gente está, para que a gente passe isso para a mulher. Se a gente não passa isso, a gente pode então trazer uma mulher menos preparada para esse Zoom e o Zoom não condizer com o que a Vento trouxe, né? Então, quanto mais informação essa mulher receber antes, mais leve fica o Zoom, porque a gente sai dessa parte que é um pouco mais maçante, né? A minha prática como terra é compartilhar rapidamente sobre essa parte mais prática, né? Porque como a gente já passou pelo vento, a gente não vive mais esse nervosismo, né? Que às vezes acontece no vento, de falar sobre o movimento. A gente fala com um pouco mais de fluidez e aí a gente traz as coisas que são mais importantes naquele momento do Zoom, que é realmente a faísca, ouvir a mulher água, ouvir os sonhos, se conectar com essa mulher, com a fala dessa mulher, se permitir ouvir o sonho e sentir essa mulher e toda a roda, né? Todo o desenho da mandala. Então, eu concordo que esse realmente é um movimento que é mais saudável para o nosso Zoom, e eu sinto que leva para essa faísca mais um sentimento de confiança, né? É mais fácil a gente confiar quando a gente está um pouco mais preparada para receber aquelas informações do que entrar no Zoom para receber informações tão maçantes que pode preencher a cabeça dela com preocupações. Na hora que a gente vai falar sobre o sonho da águia, a água pega a palavra, ela já não consegue se conectar tanto com aquilo. Então, eu acho essencial a mulher saber o básico do que é da parte prática, né, que é como a mandala funciona, como acontecem os giros, saber então, também dos compromissos da faísca e muito, sim, importante, eu sinto, que é a mulher já saber o valor do presente. Ela já chega preparada para receber aquilo que realmente vai acender a chama dela e que vai fazer ela se conectar ou não com o tecido. Assim falei, passo a palavra. Obrigado, Lara. Quem fala agora? Eu vou falar da perspectiva de ventar e também da perspectiva da terrar, assim. Eu acho que eu sempre me conectei assim de forma muito particular com as faíscas, assim. Teve faíscas que eu contei tudo, todos os detalhes, teve faíscas que eu não contei tudo.
E eu sinto que tem um pouco que eu acho que a gente deve realmente abrir um campo mesmo de percepção, assim, dessa faísca. Porque eu acho que a energia do Zoom é uma energia, eu converso isso sempre com o Murilo, assim, a energia do Zoom é uma energia que a gente não acessa quando você e a faísca sozinho. Quando você vai falar do movimento, aquilo são só informações. Quando você entra no Zoom e recebe essas informações no grupo, você está acessando a energia dessa mandala, e eu acho que isso tem muita força. Então, eu acho que, pelo menos no meu terceiro, assim, eu não sigo uma regra, nem quando era vento e nem quando era e estou sendo terra, né? Eu já é o terceiro aterramento que eu faço, e assim, eu não tenho sempre tive muito prazer de explicar sobre o movimento. E eu não acho repetitivo, assim, porque também acho que parte de uma percepção dessa faísca. Eu acho que, de alguma forma, você sempre aborda as coisas um pouco diferentes, assim. Às vezes você fala mais sobre sua trajetória nos elementos, às vezes você foca mais a questão da história do tear, e eu acho que isso também tem a ver com essa captação da energia dessa faísca, né? Assim, acho que tem a ver com aquela, aquela imagem dos fios que o Murilo mostrou, assim, de como é que acontece aquele atrito para a conexão se estabelecer, né? Então, e os ventos dessas mandalas que eu aterrei, que eu estou aterrando, às vezes eles trazem as faíscas, né, que já sabem muita coisa, às vezes sabem tudo e às vezes sabem pouca coisa. E eu acho que não existe assim muito uma regra assim, o que eu observo mesmo. E eu vejo que alguns casos assim, se algumas pessoas entram, se conectam com a coisa do medo e não estão, se você fala do movimento com muitos detalhes, em alguns casos eu sinto que as pessoas parece que se conectam com esse medo, né? E elas não estão ali sustentadas pela energia da egrégora. E aí, quando elas veem um Zoom e elas vão acessar aquele medo ali naquele Zoom, e é explícito, acho que tem a ver com esse atrito, né? É muito claro quando você vê ali que a pessoa fica, e eu me lembro quando eu vim, né, pro meu primeiro Zoom, né? Eu também fiquei ali, nossa, sem entender muita coisa, mas aquilo me gerou uma energia que eu não pude não dizer sim, né? Então eu acho que é um pouco isso também. Não sei, mas assim é uma visão bem particular minha, assim. Eu acho que vai muito desse sentir, assim. Obrigado, Potira. Rafael, você quer dizer alguma coisa? Eu não sei se o problema com abrir. Deixa eu tentar abrir o seu microfone. Aí você fala, tá bom? Eu não estou conseguindo ativar o microfone daqui. Oi, gente, tudo bem? Oi, ótimo. É porque eu estou no final do meu expediente aqui e eu não estou podendo falar muito, então eu vou falar rapidinho. Desculpe, tá bem. Tudo certo. É o seguinte, eu vejo que o mínimo que a gente tem que falar para a faísca, para dar a total clareza, né, que é um dos 9 fios também, e é o valor do presente e explicar o movimento, o básico. O resto eu vejo que vai muito do caso a caso. Porque a faísca, ela vai demandando também, né? Tem vezes que você vê que se você falar muita coisa, você vai trazer essa insegurança, como a colega acabou de dizer. E muitas outras vezes, a magia é o que traz para o teatro. E então você levanta o sonho da pessoa e leva para o Zoom para que todo o grupo eleve a energia e explique melhor o teatro.
Na minha cabeça é assim, mas muitas pessoas já soprei e falei tintim por tintim, outros eu falei o básico, falei, olha, o movimento é assim, tem esses 5 elementos, tem o valor do presente, esses são os deveres de cada elemento. Pá. E aí leva para o Zoom. O que eu vejo, o que eu tenho mais dificuldade hoje, eu queria até soltar, já fiz minha participação na pergunta anterior, agora eu vou soltar outra. O que eu tenho mais dificuldade hoje é de levar para o Zoom. Porque eu vejo que eu falo tudo, assim, eu falo geralmente o básico, a faísca que vai demandando, e muitas vezes tem a negativa de ir para o... Não sei como é que isso funciona aí para vocês, quero saber. Boa noite a todos. Estou adorando. Beijo. Obrigado, Rafael. Vamos lá. Michele, abre o microfone, querida, e fala com a gente. Olá, boa noite. Bom, também vou falar rapidinho aqui. Eu cheguei um pouco atrasada para o Zoom, mas eu compartilho muito da fala do Rafael e da fala da última mana, esqueci o nome dela, de que cada caso é um caso, né? É muito particular cada sopro, cada faísca. Eu tô como vento e minha maior dificuldade no começo era quando eu soprava, falava todos os compromissos e não percebia o peso que eu passava dos compromissos no sopro. Então, a negativa que eu tinha era muito forte. Sempre recebia muitos nãos de cara já de contar todos os compromissos. Então, ultimamente eu tenho soprado muito, tentando trazer a leveza, a beleza, o quanto é maravilhoso a gente estar aqui, né? Aí tem horas que eu não sei se é melhor assim ou melhor assado, é muito do sentir de cada faísca, né? Mas ultimamente eu não tenho falado dos compromissos e ainda assim recebo muita negativa, mesmo mostrando só a beleza. A maioria das respostas que eu tenho é: ai, no momento não, agora não, é um momento muito difícil. Tá um momento muito desafiador, depois da quarentena eu entro e tá complicado de trazer para o Zoom. Então, cada caso é um caso, né? Eu já tive 4 fogos, que na verdade não foram fogos, foram faíscas. Tive uma que ficou 4 meses e não saía, sabe, de cima do muro, não cumpria os compromissos, não desempacava. Até que nós, a mandala como um todo, decidimos descer ela. E desde então eu percebo que, na verdade, eu não, é muito particular mesmo, né? De um para um. Mas a maioria, ultimamente, eu fico num lugar assim: o que eu faço? Porque quando eu conto os compromissos, a mulher corre. Se eu conto só a beleza, ela acha que é muito fantasia, que é uma coisa muito fora da realidade. Então eu fico um pouco perdida, às vezes. Eu quero ouvir a gravação depois, porque eu cheguei um pouco atrasada aqui, mas acho que eu queria compartilhar isso. Eu ainda tenho muita dificuldade na fala, eu fico muito nervosa, começa a tremer a voz e tudo mais. Então, acho que eu acabo passando também um pouco dessa minha dificuldade, apesar de querer mostrar o quanto eu amo e me faz bem, inconscientemente eu acabo passando esse medo, né? Acho que é isso. Gratidão, passo a palavra. Obrigado, Michele. Oi, boa noite, tudo bem? Sou a Kate, sou guardiã de 2 mandalas. E ouvi com muito cuidado aqui as dúvidas, né, e as angústias do vento, que é um dos elementos mais desafiadores, confesso, estatisticamente falando, né? Porque o vento, eu sinto que ele nos traz o desafio da comunicação, da cura da comunicação para fora e para dentro, né?
no sentido de que ele te desafia e te pergunta, tá, você realmente acredita e confia no que você está fazendo nesse momento? Então, na hora que a gente vai convidar uma pessoa, isso fala muito sobre a gente. E eu conversei com as vendas que eu guardo a respeito disso, né? A gente tem que ficar com o ouvido e os olhos bem atentos, né? Porque muitas das devolutivas do sopro falam muito sobre as nossas curas. Eu falo de um lugar que tinha muita dificuldade, me identifiquei muito com a última fala da Mana, porque eu tinha muita dificuldade de falar do dinheiro. Era exatamente do jeito que você falou. Eu contava tudo e tal, eu falava, aí você tem que presentear com 5.400 reais, e nenhuma pessoa me dava assim, todas fugiam. E aí eu parei e conversei com a minha guardiã e perguntei, ué, mas por que será, né, que acontece isso e tal? Eu explico tudo direito. Aí ela me falou, isso fala muito mais sobre a sua cura do que propriamente da mulher que deu não, né, que não estava preparada. E aí eu prestei atenção nisso e realmente, para mim, R$5.400 era muito dinheiro, né? Então eu achava que para as outras pessoas também seria. E quando eu curei essa minha comunicação com clareza, né, ao passar o que nós fazemos no teatro, porque o tecer, ele é terapêutico, mas não é uma terapia, né? Então, quando eu curei isso e consegui comunicar com clareza, nós somos um movimento, na minha linhagem é apenas de mulheres, né? Então, eu faço parte de um grupo de mulheres de apoio financeiro, onde nós realizamos os sonhos de todas as mulheres que estão tecendo, né? E também passei a ter muito mais cuidado depois de ouvir um Zoom de gravação do Tecido Misto, conduzido pelo Gustavo, que falava que o linguajar que nós usamos no tear é muito bacana e nós entendemos, mas na hora de soprar, se você fala muito, que as curas, porque no elemento e tal, e o giro, não sei o que, as pessoas não entendem. Então, realmente fica meio... O que a pessoa está falando? Tá vivendo no mundo de Nárnia? Está falando de magia, elemento, giro? O que está falando? Então, assim, na hora de explicar, eu também passei a ter mais esse cuidado, né? De usar um linguajar menos telarino e mais comum, assim, né? Para que essa explicação fique mais clara. E eu acho que é isso. Passo a palavra. Obrigada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, depois que a nossa amiga falou, eu identifiquei uma questão bem no que ela disse. Tá dando para me ouvir? Tá? Tá sim, Leonardo. Tá jóia. Obrigado. Ela falou uma questão que me chamou muita atenção. Que ela disse assim que quando nós estamos ventando, muitas das vezes a cura vai estar em nós. E antes que aconteça disso, de alguma maneira a gente vai ter dificuldade nisso no vento. E eu refletindo sobre isso hoje mesmo. Olha o pensamento limitante que eu estava da situação. Eu estava pensando assim, se eu não estou conseguindo, como é que outra pessoa vai conseguir? E isso de uma maneira geral, né? E quando eu me dei conta desse pensamento, eu falei, opa, tem algum probleminha aí, né? Eu falei, se eu tenho esse tipo de crença comigo, se eu acredito que o fato de eu não estar conseguindo, outra pessoa não vai conseguir, que é o exemplo que ela deu, né? Tipo assim, se R$5.004 é muito para mim, para outra também vai ser. E eu acho que a cura pode acontecer exatamente nesse ponto. Eu acho que cada um dentro do elemento vai conseguir identificar a sua dificuldade exatamente nesse ponto. Às vezes a gente fazer a inversão da frase limitante chega exatamente no ponto da nossa cura. Que muitas das vezes não vai ser verdade, né? Não é porque R$5.004 é muito para você que necessariamente vai ser para outras pessoas. Assim como para mim, né? Não é porque eu não estou conseguindo que outras pessoas não vão conseguir. Eu estou com dificuldade para convidar outras pessoas, mas a minha dificuldade é particular, que eu não estou acreditando que seja possível fazer isso. E automaticamente eu estou espelhando, projetando essa dificuldade minha nas outras pessoas. E olha que situação. Eu não estou convidando inconscientemente
porque eu estou acreditando que outras pessoas não vão conseguir também. E pode ser uma tremenda de uma falsidade isso, né? A falsidade, assim, pode ser não verdade. Às vezes outras pessoas têm muita facilidade. E não tem problema que eu não consiga. Se eu conseguir trazer as pessoas e elas conseguir, melhor. Melhor para o movimento, melhor que a gente aprende junto, melhor que gira e é curado isso dentro da gente, né? É isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, Leonan. Faltam 2 minutos para esta reunião cair. Vocês acham que a gente deve interromper agora e voltar? Ou dá tempo de alguém falar mais alguma coisa? Bom, eu vou falar 30 segundos e vamos cair a reunião. Vou deixar uma pergunta para vocês voltarem. Será que essas angústias todas relacionadas à relação do vento com a faísca, né, trazer alguém, tem a ver com uma ideia de que não há o conflito, não há o atrito? Quer dizer, quantos nãos precisaremos receber até um sim acontecer? Tá? Estão percebendo? E aí eu vou derrubar essa reunião para a gente voltar. Vocês voltam? Voltam todas aí, tá bom? Mesmo link. E vou então interromper aqui para a gente voltar, tá? Até já. Então, bora. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou passar a palavra para vocês de novo, tá? Eu fiz aquela provocação sobre se a gente tem medo do conflito, né? Nessa relação com a faísca. Aí eu passo a palavra agora. Qualquer coisa eu volto a falar. Passei a palavra. Eu vou pegar a palavra rapidinho. Tá todo mundo ouvindo? Sim, Suzy, estamos te ouvindo. Então, eu acho que o que você falou é muito verdade, assim, porque eu sinto que eu passo muito disso para as minhas faíscas, né? E a minha maior dificuldade não era falar, né? Agora eu estou com um pouco de dificuldade de falar porque eu recebi alguns processos, né? Então eu recebi 4 sims, só que eu não conseguia manter essas mulheres na mandala. E eu não sei por quê, porque eu colocava, mandava informação, tentava nutrir elas, né? E eu não consegui manter elas. Então eu acho que muito da minha expectativa, dos meus medos, das minhas angústias, eu passava para elas de alguma forma. Eu não sei, assim, como, né? E aí, por fim, eu acabei ficando, assim, muito receosa e até duvidosa com relação ao movimento de chamar outras mulheres. Então, eu estou nesse processo de... Por quê? Porque todo mundo que entrou, assim, eu chamei muitas pessoas e todas que conseguiram, que entraram, deram sim, acabaram saindo, né? Acabaram descendo. Então, eu comecei a entrar nesse processo de será que eu estou fazendo a coisa certa, estar aqui? E começar a duvidar. Então, eu acho que elas não ficaram, talvez porque eu não acreditasse realmente nisso, né? E tá sendo muito difícil isso para mim, sabe? Essa questão que as meninas estavam falando de você curar essa relação, né? Para mim, não, o fogo não foi nada difícil. Eu fiquei 3 dias no fogo só e já passei para vento. E aí, a partir do momento que eu passei para vento, assim, minha vida se tornou um tornado. Então, é mais essa questão, né? Eu acho que para mim não foi difícil, mas ao mesmo tempo eu sou tão controladora que eu fico pensando, será que para aquela pessoa não vai ser difícil? Eu não vou chamar essa pessoa, porque ela vai me achar uma louca. Então, eu acho que eu coloco muito o julgamento das pessoas, o meu julgamento nas pessoas. E fico com medo do que as pessoas vão pensar também. E essas são as minhas maiores dificuldades. Boa contribuição da Suzy. Alguém comenta?
Eu achei na fala da Suzy várias partes muito interessantes. A primeira tem a ver com ela falar assim, eu sou um pouco controladora. E um vento controlador, ele é complicado, né? Na verdade, porque o vento ele é disperso, ele não tem muito, é possível controlar, mas a sua natureza é uma natureza de expansão, de dispersão. E a faísca, por sua vez, também ela é instável, como a gente viu, né? E naquela produção por atrito da faísca, esse atrito ele tem que ser muito bem medido e, ao mesmo tempo, ele tem que ser combinado com pequenos sopros. Eu acho que é uma metáfora interessante, esta de atritar um pouco e depois soprar um pouco. Atritar e soprar numa medida que vai variar de caso a caso, vai depender da madeira, vai depender do instrumento que você tenha, né? E a outra fala dela que eu achei é o medo do julgamento, o medo do que vão dizer. E isto é uma coisa interessante porque um dos objetivos desse Zoom hoje era dizer que de lá da faísca pode vir qualquer coisa, né? Pode vir um julgamento do tipo, nossa senhora, como é que pode? A Suzy entrou nesse movimento de gente doida, como pode falar, cara, a Suzy me levou para o melhor lugar do mundo. Então, é preciso permitir a faísca dizer a que veio, né? E aguentar. Aí está o atrito da nossa parte, aquilo que a gente falava das perturbações de origem. Então, desapegar-se desse medo do julgamento tem a ver com controle, né, Suzy? As duas coisas estão aí juntinhas. E eu achei interessante, porque, só para finalizar, na minha prática de vento, né, eu levei 2 pessoas, uma deu sim, outra não, e ventei muita gente. E no início, eu já chegava dando aula do TA, eu não via a pessoa há meses, há anos, já, olha, vou te trazer aqui uma novidade maravilhosa, você vai adorar, né? E enchia a pessoa. E aí foi a Dani, da Mandala, que sugeriu uma coisa que mudou muito a estratégia, que foi assim, gente, você vai trazer amigos, então a primeira coisa não é vir te trazer a boa nova do TA, é oi, como você tá? Né? Oi, e aí, como é que vai você? E aí, como é que tá a sua vida? Porque o atrito vai surgir daí, porque a pessoa vai dizer isso, né? Vai dizer, eu tô péssima, sem dinheiro, sem nada. Ela vai dizer, tô ótimo, tô num super emprego, tô super bem. E aí a gente vai, nesta hora, os opostos vão faiscar, porque vai mexer com as minhas suscetibilidades. Se ela estiver mal, eu vou ter medo de dizer que R$5.004. Se ela estiver bem, eu vou ter até vergonha de estar entendendo. Então, realmente está em nós, assim. A dificuldade, ela está em nós. A faísca pode ser qualquer coisa. É uma promessa instável. Meus maiores desafios, liberar controle e não preocupar com o que os outros vão pensar. Exato. Mas as duas coisas têm a ver com controle. Isso é algo para se lidar terapeuticamente. Suzy. Passo palavra. Ai, que silêncio. Bom, então vamos encerrar o nosso debate, né? Eu acho que já falamos bastante e se não vem aí nenhuma informação é porque tá tudo aí plantadinho, né? Tá tudo aí sendo cuidado, digerido. Antes de fechar, não tem mesmo alguém a fim de falar alguma coisa, dar uma sugestão, uma opinião? Só gratidão por essa troca. Sou fogo e estou integrando toda a magia. Que bom, Gabriela. Seja bem-vinda. E é isto.
Aí a Gabriela, tá vendo? Veio nos mostrar como a faísca pode ser realmente mágica. Olha, eu queria propor a vocês um próximo Zoom. Eu quero fazer esses Zooms pelo menos uma vez por semana. Eles são importantes para a gente poder partilhar saber. E como eu falei com vocês, eu tenho uma formação antropólogo, e aí eu sugeri a Potira, que é a minha irmã guardiã, e na verdade, Potira é dupla, né? É minha amiga, é tripla, várias coisas. E aí, comentando com ela, que eu poderia fazer um Zoom sobre antropologia. O que vocês acham? Porque a antropóloga canadense que vai para a África é uma parte que toda faísca entra em contato, né? Virou uma espécie de mito, verdadeiramente. Isso é um mito, né? É uma entidade que ela surge para dar um sentido à história. É o mito fundador, né? Quem é de uma cidade pequena sempre tem aquele bandeirante, aquele desbravador, aquele mito, que é a história da origem do lugar, né? E no meu tecido Potira é terra, sim. E aí eu quero sugerir esse Zoom para a gente fazer esse, não essa semana, na próxima, talvez aqui na sexta-feira, para a gente no fim de semana refletirmos, falar o que é um antropólogo ou uma antropóloga, qual é o trabalho desta pessoa, que tipo de pesquisa ela faz. Sendo a senhora canadense, que eu não encontrei registros, nomes, se alguém tiver, traga esse nome desta pessoa fundadora, né? Sendo ela uma antropóloga canadense, trabalhando, desculpa, em África, em um país africano, provavelmente, quais seriam os temas que ela estaria trabalhando lá? Desculpe, provável ou necessariamente, né? Quais seriam esses temas? Então, eu acho que seria interessante a gente falar desta entidade fundadora do TEAR do ponto de vista da sua profissão, né? Porque ninguém sabe a biografia dela. E aí eu quero já deixar o convite. Amanhã eu providencio um horário. Vamos pensar aqui porque na nossa mandala a gente está fazendo uma escala, e eu não quero bater com os colegas, com os companheiros de mandala, não é? Porque ninguém sabe os nomes. Patrícia, porque isso é uma coisa que a antropologia explica, né? A depender da origem, do que significa, por exemplo, um movimento, alguma coisa, esses nomes eles se perdem mesmo. O que fica é esta entidade mítica. Era uma antropóloga, né, que chegou aqui e fez isso. Então, é muito interessante não sabermos os nomes, é muito interessante. Isso vai falar muito do que é o TA e provavelmente falaria muito do que é essa pessoa, porque ela poderia ter feito, né, um manual, uma cartilha sobre o próprio trabalho, ela poderia ter publicado artigos sobre isso. Ela poderia, como cientista, ela poderia ter registrado a maternidade do TA de alguma forma, e ela não fez. No entanto, a história oral do TA, onde uma Água Regina explicou todas essas bases e fundamentos, vem dos TII, que eu conheci o nome. TI é o nome da comunidade que ela tia alguma coisa, eu esqueci como é a palavra. O nome da comunidade que ela trabalhava é, Michele? Não, a base veio dos africanos, né? E aí eles trabalhavam com esse tia alguma coisa, que eu esqueci como chama, gente. Fugiu a palavra agora. Exatamente. Mas é daí que vem. Como é o nome, Potira? É Timones? Não, é Timanes. Como é o nome, Potira? Ai, me fugiu agora, e eu tenho falado tanto disso. Mas, na verdade, o movimento Tontines. Isso. Aí. Só que é com N, é Tontines. Mas o Tontines não é uma comunidade. Tontines é um movimento de ajuda entre as mulheres que ainda hoje existe na África, em muitos países africanos. E em alguns países tem um outro nome, né? Então, assim, mas a antropóloga a gente realmente não sabe, né, sobre ela e tudo mais. É muito bacana saber sobre os tontines, tem vídeo no YouTube, vale a pena demais ver.
Inclusive, são vídeos que é legal para mandar para as faíscas, porque é um vídeo que não está falando do tear diretamente, mas está falando sobre o que originou o tear, né? E é um vídeo que não vai ferir a confidencialidade. Eu acho muito legal, mas assim, é interessante, voltando para a ideia da antropóloga, não importa tanto saber o nome dela, é isso que eu queria dizer, importa mais saber que é uma antropóloga, porque se a gente repete isso, poderia ser uma economista, poderia ser uma historiadora, poderia ser uma advogada de direitos humanos, poderia ser uma médica. Sendo antropóloga, isso significa alguma coisa para o TA. E é importante a gente saber o que é a antropologia, até para dar um sentido ao TA. Eu acho que dá muito sentido. Eu, como antropólogo, é fácil para mim compreender o TA. E eu acho que é interessante nós conhecermos melhor essa pessoa. Melhor qual é o tipo de trabalho que ela fez que desencadeou nessa história, nessa ideia, né, de um TA. Então, é isso a proposta. E deve ser, então, entre a sexta e o fim de semana. E antes de fechar, eu volto a convidar quem tem interesse em aprender a ler tarô, que venha fazer o curso comigo. Tem um preço super bom para telarinos. O preço comum, o preço de fora, né, em reais, é R$ 1.260, mas para telarinos é R$ 810 à vista. É de graça, são 24 encontros, são 12 semanas que eu vou fazer 3 aulas por semana e vai ser, esse primeiro horário é às 18 horas de Lisboa, 14 horas do Brasil, então são 2 horas por dia. Eu ensino todas as cartas e ainda dou técnicas de tiragem, você termina o curso. Compreendendo a linguagem das cartas, a linguagem arquetípica, conhecendo mais sobre você mesmo, e em condição de ler o tarô para você e para outras pessoas, inclusive se profissionalizar, se você quiser. Quem já trabalha com terapias, o tarô pode ser e é uma ferramenta de diagnóstico excepcional, maravilhosa. E de tratamento também, eu vou dar bastantes ideias sobre como usarmos o tarô na nossa vida, para nosso desenvolvimento pessoal, mas também para prestar o serviço, como eu faço hoje, nas consultas. E as aulas, essa não é a primeira turma, eu já dei aulas aqui em Lisboa, foi muito bom, foi excelente. E agora online vai ser a primeira. Era um curso de 2 aulas por semana, mas que eu incluí mais uma por causa da quarentena, a gente tem tempo de sobra para estar online e para estudar, e eu acho que pode ser uma oportunidade super legal. Então, quem tiver interesse, peguem aí os meus contatos, entre em contato comigo, manda uma mensagem por WhatsApp, Telegram. Falando mal do coisa de novo. Oi, Suzy. Aí pronto, a gente mandem mensagem quem tiver interesse em fazer o curso ou qualquer coisa comigo, Instagram, Murilo Tarólogo. Está aí o telefone, meu site, murilotarólogo.com. Dito isto, fico já o convite para o próximo Zoom sobre antropologia. Na verdade, eu e Potira tínhamos pensado, agora que me lembrei, Potira, de um Zoom sobre confiança. Eu acho também que é um tema interessante. Eu tenho um capítulo da tese sobre confiança. A gente falou hoje de faísca. Pensando bem, a gente podia fazer o próximo sobre confiança, né? Que hoje a gente falou tanto de confiança aqui. A gravação vai estar disponível, Michele, pode deixar. Daqui a pouco, na manhã, ela começa a circular. Diga, Pote. Com certeza, vamos falar da confiança e depois da antropologia. Então, combinado. O próximo Zoom é sobre confiança. E aí, venham aí para a gente falar sobre o que significa confiança, mas de um ponto de vista antropológico. Olha lá, vocês aí tendo um contato com a antropologia muito interessante sobre confiança. Vão gostar, vai ser bem interessante. Então, fiquem atentos e atentas para o convite e a gente vai se encontrar em breve para falarmos de confiança, tá bom? Deixo vocês aqui, meu gente, com um grande abraço. Muito agradecido pela presença de vocês.
podem aguardar que a gravação sairá amanhã. Amanhã eu já mando circular essa gravação, tá bom? Beijo grande. Deixo meu abraço, um beijo e até a próxima, minha gente. Tchau, muito obrigado por terem vindo. Agradeço muito a presença. Tchau, tchau. Beijo, Beijos. obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Murilo. Fica com Deus. Obrigado, Leonan. Até a próxima. Ô, Marcia, vai sair um convite. O horário vai ser sempre esse. Agora, o dia, vamos combinar. Sexta, eu vou ver se sexta ou sábado, viu? Dependerá da agenda dos meus amigos da Mandala. Tá bom, Marcia? Fica. Tá bom, gratidão. Eu que agradeço, minha querida. Vai circular o convite em breve. Obrigado, Tá Rosângela. Foi muito bom para mim também. Agradeço muito. Tchau, tchau, gente.